Olá pessoal, nós estamos aqui para resolver a nossa primeira avaliação de mecânica dos solos 2. Então estou aqui com a questão 1, que fala o seguinte: foi projetado um prédio A com fundação em radier sobre uma camada de argila, no qual aplicará uma tensão normal ao terreno no valor de 200 kPa. Ele pede qual acréscimo de tensão resultante no prédio B existente, então um prédio que já existe aí, devido à construção do prédio A na profundidade de 3 metros. Então, vamos lá. O ponto B aqui, nosso problema, ele não está na projeção do prédio A. Quando você tem uma situação como essa, o que você faz? Para a aplicação do método de Newmark, você tem que obrigatoriamente ter o ponto que você está analisando na extremidade de uma área retangular. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir uma área retangular hipotética até o ponto B. Basicamente é isso. Essa área ela vai ter 30 metros por 6. Depois, nós vamos deduzir, deduzir dessa área retangular aqui. Mas, por enquanto, vamos nos focar primeiro nessa área de 30 por 6. Essa área de 30 por 6, você vai ter o seguinte, tá? Então, você vai ter que o valor de A pode ser qualquer um dos valores. Vou colocar aqui o menor valor, 6. B, 30. O Z, a profundidade que nós estamos analisando, que é 3 metros. Então, o parâmetro M vai ser A sobre Z, que é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2. E o nosso parâmetro N é igual a B sobre Z, que é igual a 30 dividido por 3, que é igual a 10. Nesses dois valores, você vai lá na tabelinha, onde o nosso valor de N é igual a 2, M é igual a 10, e aí você define o valor de influência, que é 0,240. Então vamos lá. Então a nossa influência aqui é 0,240. Agora nós vamos analisar a influência dessa área aqui negativa, tá? É uma área 3 por 6, tá? Então, dessa área negativa, você vai ter o A igual a 3, o B igual a 6, o Z continua sendo 3, não muda. Então, agora desta área aí, você vai calcular o M é igual a 3 por 3, que é igual a 1. O N é igual a 6 por 3, que é igual a 2. Novamente, você analisa aqui, ó. 1, 2, qual o valor da influência? Aqui está dando 0,2. Ok, então vamos lá. Aqui deu 0,2. Agora, no cálculo final, você pode simplesmente pegar essas duas influências e subtrair uma pela outra, tanto faz. Ou pode calcular, certo? Quanto é que seria a acréscimo de tensão devido a essa área e depois deduzir por essa aqui, também dá na mesma, tá? Então, eu vou calcular da seguinte forma, ó. O delta sigma V vai ser a influência resultante vezes o sigma zero. Então, nosso delta sigma V vai ser a influência da nossa área azul ali, né, 0,240 menos 0,20 vezes o sigma zero, que ele me diz aqui na questão, que é 200, vezes 200. Então, nosso delta sigma V é igual aqui da 0,04, né? 0,04 vezes 200, que vai dar igual a 8 kPa. É isso que vai aumentar de tensão vertical
no nosso ponto P, no prédio B. Então, pessoal, aqui na segunda questão ela fala o seguinte, ó. Avalie o adensamento primário para o perfil de solo a seguir, sabendo que a argila é normalmente adensada. Então, pessoal, nós vamos analisar a nossa argila aqui sendo um material normalmente adensado, tá? O que nós precisamos fazer? Primeiro, você vai analisar qual a tensão inicial no meio da camada da argila. Essa tensão inicial vai ser, ó, essa altura de solo seco, mais essa altura de solo submersa, mais essa altura de argila submersa, tá? Então, você vai ter o seguinte, nossa tensão inicial vai ser igual o H1, que é 2 metros, vezes o peso específico do solo da areia seca, ó, 15, mais aqui o H2, ele me diz que é 2,5 metros, vezes, agora o solo está submerso, então você vai usar o gama sub, tá? O gama sat da areia é 18, então nosso gama sub é igual a 8, que é justamente 18 menos o gama da água, que é 10, então vezes 8, mais aqui a argila ela tem um gama tá aqui, o gama da argila. Gama sat da argila, 20 kN. Então, o nosso gama sub da argila aqui é 10, né? Que é 20 menos 10. Então, vai ficar essa espessura, que é H3 sobre 2. Né? A espessura da camada de argila são 6 metros. Então, você tem aqui, ó, 3. Então, é 3 vezes 10. Ok? Aqui dá 30... Aqui dá 20, dá 50, dá 80, né? Então, a tensão inicial vai ser igual a 80 kPa. Ok. Então, o que nós vamos fazer? A tensão final, ó, ele me diz que o delta sigma é 173 kPa. Então, ó, é 173. Então, a nossa tensão final vai ser a tensão inicial mais delta sigma. Então, nossa tensão final é igual a 80 mais 173. Deixa eu fazer a conta aqui na minha calculadora. Então, nossa tensão final está dando 253 kPa. Ok, fizemos o cálculo aqui. Agora a coisa é simples. Como a argila é normalmente adensada, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quando você for avaliar o recalque, a nossa tensão inicial, que é 80 kPa, é igual à tensão de pré-adensamento, tá? Ou seja, você só vai ter deformações aqui no trecho da reta virgem, ok? Então, você não tem recompressão do solo. Solos normalmente adensados, você faz aqui o cálculo recalque a partir da reta virgem. Então, nossa tensão inicial de campo é igual à tensão de pré-adensamento, sigma Vm, tá? Sabendo disso, você vai utilizar a seguinte expressão. Recalque vai ser igual à espessura da camada, dividido pelo invasismo inicial mais 1, vezes o CC, vezes o log na base 10 da tensão final, dividido pela tensão inicial. Somente isso, só aplicação de fórmula. Então, nosso recalque vai ser igual à espessura da camada. A espessura da camada são 6 metros. Então, temos aí 6 metros dividido.
índice vazio inicial, ele me diz aqui que é 1. Então, fica 1 mais 1 vezes. O CC, ele me diz que o CC é 0,40. 0,40 vezes o log da tensão final dividido pela tensão inicial, que é 80, né? 80. Pronto. Aqui está dando um recalque de 0,60. Se é metro aqui, é metro aqui na resposta. Então, 60 centímetros é o recalque aqui do nosso problema. Ok, pessoal, nós vamos fazer agora a terceira questão. A terceira questão fala o seguinte: o tempo de adensamento de 63% de um corpo de prova de uma argila de 20 milímetros drenado na parte superior e inferior em laboratório é 30 minutos. Quanto tempo em dias levará para uma camada de argila com 6 metros de espessura no campo a ser submetida a 82% de adensamento sob o mesmo aumento de pressão no campo a uma camada de areia embaixo da argila? Vamos entender a primeira parte, que é justamente quando ele fala sobre um ensaio no laboratório. No ensaio laboratório, ele diz que a nossa camada tem 20 milímetros de espessura ou 0,02 metros de espessura. Ele me diz que o tempo para atingir 63% de adensamento é 30 minutos. Ele me diz também que ele é drenado tanto na parte superior quanto inferior. Isso quer dizer o quê? Que a altura de drenagem ele corresponde à metade da camada, ou seja, 0,01 metros. E aí, nós vamos analisar no meio da camada de argila, tá? Então, nós vamos analisar para uma profundidade Z igual também a 0,02, tá? 0,1. Ok, então vamos lá, ó. Nós sabemos que o parâmetro TV é igual ao CV vezes o tempo dividido pelo HD ao quadrado. Vamos procurar o parâmetro TV. O nosso parâmetro Z é igual à profundidade, né? O Z. A profundidade é 0,01, o HD é 0,01. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Então, se você analisar aqui, é bem no meio do nosso ábaco. Para um percentual de adensamento de 63%, que está mais ou menos aqui, nós temos um TV de 0,5. Então, ó, 0,5 é igual ao CV vezes o tempo, 30 minutos. Convém nós transformarmos 30 minutos para dia, uma vez que ele pede o tempo aqui, ó, em dias. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 30 dividido por 24 vezes 60, tá? Assim eu consigo converter para dias. Tudo isso dividido pelo HD, que é 0,01 ao quadrado. O CV está dando aqui 2,4 vezes 10 a menos 3. Exatos 2,4 vezes 10 a menos 3 metro quadrado por dia. Agora vamos analisar a segunda condição, que é em campo. Quando você tem aí uma camada de solo de 6 metros de espessura, que tem areia embaixo, em cima não fala nada, então se não fala nada não tem nenhuma restrição, quer dizer que você permite, né, tem um material aqui que permite a drenagem por cima, então nosso HD também valerá a metade da espessura da camada. E também iremos analisar o problema
para uma profundidade Z de 3 metros. Então, ó, nosso parâmetro Z, ele vai ser a profundidade dividido pelo HD, que é 3 por 3, que é igual a 1. E ele me fala qual é o tempo para 82% de adensamento. Vamos lá. 82%, ó, é mais ou menos aqui, o parâmetro TV está pegando aqui na curva de 0,80. Então, o nosso TV é igual ao CV vezes o tempo sobre o HD ao quadrado. O TV a gente viu que é 0,80 igual ao CV, que é 2,4 vezes 10 a menos 3 vezes o tempo dividido pelo HD ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Pronto, o tempo aqui está dando 3.000 dias. Alguns alunos, durante a prova, me indagaram, dizendo que esse é um tempo exagerado. Não tem nada de exagerado, tá, pessoal? 3.000 dias, isso é aproximadamente 8 anos, tá? 8,2 anos. É um período ok, dependendo do material, tá? Para você atingir quase, mais de 80% de adensamento. Alguns materiais argilosos podem levar décadas para completar, o processo de adensamento, tá? Então depende muito da permeabilidade. Dependendo aí do solo, você pode ter adensamento em minutos e pode ter adensamento em anos e décadas, tá? Então 8,2 anos para um adensamento não tem problema nenhum. Eu já vi solos que podem levar aí mais de 20 anos para ter um completo adensamento, tá? Então vamos aqui para a questão 4, que fala o seguinte, ó. O recalque total previsto, devido ao adensamento de uma camada gelosa saturada, é de 1 metro. Então, vamos anotar aqui esse dado, ó. Recalque total é igual a 1 metro. 23 dias após a aplicação da carga, então, para um tempo de 23 dias, ocorreu um recalque parcial de 0,54 metros. Quantos dias será? Então, quantos dias, ó? Qual é o tempo em dias para que ocorra um recalque de 0,82? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando você fala de recalque, você tem que recorrer ao parâmetro percentual de recalque, que é o recalque dividido pelo recalque total. Então, o nosso percentual de recalque para esse dado aqui, ele é o seguinte, ele é 0,54 dividido por 1, ou seja, 54%. Com esse parâmetro, sabendo aqui o nosso valor, 54%, você vai lá e procura para 54% quanto é o valor do TV, 0,23. Então, nosso parâmetro TV é igual a 0,23. Então, 0,23. E a gente sabe que o TV é igual ao CV vezes o tempo sobre o HD ao quadrado. Então, 0,23 é igual ao CV sobre o HD ao quadrado vezes o tempo, que foi o que, ó? 23 dias. Então, ó, esse parâmetro CV sobre o HD ao quadrado, ele vai ser 0,23 dividido por 23, que dá 0,01. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos avaliar isso aqui. Qual o tempo para um recalque de 82 centímetros? Então, para
um recalque igual a 0,82 metros, nós temos o quê? O percentual de adensamento é o recalque dividido pelo recalque total. Isso é 0,82 dividido por 1, que é igual a 82%. Olhando lá, para 82% de percentual de recalque, nós temos um TV de 0,61. Então, 0,61 é o nosso parâmetro TV, que é o CV sobre o HD ao quadrado vezes o tempo. Só que nós sabemos que o CV sobre o HD ao quadrado é 0,01. Então, 0,61 é igual a 0,01 vezes o tempo. Isso me dá que o tempo é igual a 61 dias. Por último, pessoal, a quinta questão, ela fala o seguinte: explique o modelo mecânico TESAG e sua analogia com adensamento no solo. Então, pessoal, o que vocês iriam dissertar nessa questão? Primeiro, vocês iriam falar a respeito do que é o modelo mecânico TESAG, que é o sistema mola, tá? É um sistema com um pistão. Nesse pistão você tem aqui uma mola, ok? Você tem aqui uma mola e esse sistema ele está completamente preenchido aí com água. Deixa eu ver se eu consigo preencher com água. Acho que aqui eu consigo. Aqui está totalmente preenchido com água, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, pessoal, no momento que você aplica uma carga delta sigma, a poropressão no interior, a variação de poropressão é o mesmo valor da aplicação de carga, né? Então, o TESAG, ele apresenta esse modelo, né, esse sistema mola, e faz a analogia com a estrutura do solo, onde a própria mola é a estrutura do solo, sendo um solo saturado, e quando você aplica uma carga sobre um solo, uma argila saturada, imediatamente esse delta sigma é aumentado na poropressão da água. Então, você bastava explicar, né, o que é o modelo mecânico TESAG. É um sistema mola, certo? Com um pistão completamente saturado, livre de movimento aí vertical, que ao aplicar um acréscimo de carga, você tem, né, um aumento da pressão inicial. No momento que você permite a percolação dessa água, o que acontece? A poropressão reduz, né? A nossa poropressão ela reduz, consequentemente a tensão efetiva começa a aumentar e a mola começa a deformar. Então é isso que acontece no solo, tá? O solo é a mesma coisa. No momento que você aplica um carregamento no solo argiloso, toda essa carga é transferida diretamente para a água nos vazios do solo. E à medida que acontece a percolação do solo, as poropressões reduzem e a tensão efetiva aumenta, consequentemente, havendo deformações no solo. Então, bastava explicar desta forma aqui nessa quinta questão.